Nós vamos hoje lembrar de que no fim do ano e começo de ano novo, a gente sempre deseja uma vida nova, né? Então, a nossa proposta de hoje é ano novo, vida nova, e uma interrogação bem grande. E nós vamos, em primeiro lugar, fazer a prece de abertura, mas quero dizer que a fonte de que nos valemos para esse texto todo é a Antologia de Natal de Chico Xavier, aliás, psicografia de Chico Xavier, e diversos autores, né? E também a consulta a alguns capítulos dos 4 evangelhos. Vamos à prece, meus irmãos? Vamos à prece, respirando profundo e agradavelmente e conversando com o Senhor Jesus, doce amigo de todos os momentos, divino pastor de nossas almas, nos tangendo pelas sendas da evolução. Nesta época do ano, Senhor, época de Natal e Ano Novo, nossos corações se tornam mais atentos aos vossos sublimes ensinamentos. É mais vigoroso o nosso desejo de jamais vos desapontar, Senhor. Portanto, Jesus, mais do que nunca, estamos muito empenhados em praticar o amor ao próximo, não somente nos dias de hoje, final e começo de ano, mas de uma forma decisiva, mais ampla e definitiva. Iluminai nossos corações, Senhor, para que permaneçamos neste propósito bendito. Que encontremos sempre vosso amoroso amparo, alimentando nossas almas na caminhada do convívio, do perdão e deste profundo amor que ora experimentamos. E desejamos eternizar esse amor em nossas excursões evolutivas, no multiplicar de nossas reencarnações. Que seja assim, Senhor, divino amigo. Muito obrigada. Meus irmãos, então, iniciemos nossa fala de hoje relatando eventos de Natal que tiveram força decisiva na opção liderada por uma jovem mulher. E essa força foi decisiva, sim, pois influenciou beneficamente a todos da família, bem como a todos de muitas outras famílias. A jovem senhora se chamava Joana. Adotou atitudes que despertaram em todos interesse por uma postura mais fraterna e mais solidária quando da celebração do Natal a cada ano. Ciro, seu marido, execrava o falso sentido das comemorações natalinas. Sempre havia, ao entendimento dele, um corre-corre desnecessário, desgastante e cansativo, tendo em vista que um aspecto exclusivamente material enfatizava sempre as comemorações do Natal. O que muito irritava eram os gastos excessivos e desnecessários, sempre de última hora, e as habituais correrias frenéticas para comprar presentes que sempre faltavam para um ou para outro. Joana, sempre observando a ojeriza do marido pelo lado comercial do Natal, resolveu que, a partir daquele Natal específico, iria mudar as coisas. Em vez de comprar presentes para cada um dos familiares e amigos que sempre participavam da ceia na casa do casal, ela resolveu comprar somente para as crianças alguns brinquedos inocentes. E algo mais significativo, apenas para Ciro. Pedro, de 12 anos, filho do casal, pertencia ao time de futebol de sua escola. E uma semana antes do Natal, houve no colégio de Pedro um jogo de futebol entre seu time e o time de uma favela da cidade. Eram meninos que
que se trajavam com uniformes muito velhos e chuteiras que mais pareciam rejeitadas por seus donos e doadas para necessitados. E eram. Esses pobres coitados estavam sim vestidos com roupas bem gastas, entretanto muito limpinhas, contrastavam de forma gritante com os uniformes dos jogadores do time de Pedro, que usavam sempre roupas alegres e bonitas, os uniformes, e todos usavam chuteiras de marca famosa. Quando o jogo acabou, a equipe dos meninos pobres estava arrasada pela derrota que sofreu. Ciro, que assistira a todos os lances do jogo, balançou a cabeça muito triste e era como se seu coração tivesse lhe dito: queria tanto a vitória, que a vitória fosse deles. Eles, na verdade, até que jogaram bem, mas não o suficiente para uma vitória. E uma derrota dessas, no entender de Ciro, poderia acabar com o ânimo deles, os meninos pobres. Ciro lidava muito bem com crianças e jovenzinhos pré-adolescentes. Conhecia bem as emoções infantis, pois tinha sido técnico de futebol de times mirins do clube que ele e a família frequentavam havia muitos anos. Joana acompanhou toda a tristeza do marido com a derrota dos meninos da favela, mas não disse uma palavra. No mesmo dia, ela foi a uma loja de artigos esportivos. Cuidadosamente escolheu e comprou uniformes e chuteiras em numeração que ela calculou servir a cada componente do time pobre. Pediu ao gerente da loja que mandasse entregar o enorme pacote no endereço residencial dela. Bem na véspera do Natal, Joana deu ao marido uma grande surpresa. Conta a ele que havia combinado com o diretor esportivo do colégio e com Pedro, seu filho de 12 anos, que ofereceriam uma limonada e sanduíches aos componentes do clube da favela, quando então distribuiriam os uniformes e as chuteiras. Foi um sucesso para todos os corações. No ano seguinte, na época do Natal, Joana organizou junto aos professores de Pedro uma excursão a um orfanato da cidade. Ela mesma se incumbiu de levar fartos comes e bebes, e o encontro foi muito fraternal. Todos se alegraram imensamente. E mais um Natal do ano seguinte, Joana e Ciro resolveram fazer uma doação financeira a 8 famílias cujas casas foram destruídas por um deslizamento durante fortes chuvas de verão naquele ano. E assim, o Natal daquela família passou a ter um cunho estritamente fraternal. Essas iniciativas arrebanhavam outras famílias e todos passaram a experimentar uma alegria nova para eles. Era o carinho com o amparo a necessitados. Os filhos, enquanto pequenos, ainda ganhavam algum brinquedo, mas, periodicamente, destinavam seus brinquedos todos, novos e usados, para alegrar crianças do orfanato. E assim, crianças abastadas que iam crescendo planejavam, no último trimestre de cada ano, um tipo de atividade recreativa para, nas comemorações de Natal, alegrar crianças carentes. E grande mudança de conduta que foi desenhada pela esposa Joana, criou entre todos os participantes do grupo uma atmosfera de alegria e de felicidade.
cada vez que se juntavam para planejar um Natal cristão e festivo para crianças, para jovens, para idosos, enfim, para a população de instituições de caridade, se alegravam e sentiam a alma leve e muita gratidão a Deus pela oportunidade. Todos descobriram assim o verdadeiro sentido do Natal. Jesus veio para nos ensinar a amar o próximo. E esse é o melhor jeito de amarmos a Deus, amando o próximo. Deus é Pai e quer ver seus filhos unidos em todos os momentos, como nós também queremos nossos filhos unidos. O verdadeiro espírito de Natal se chama amor. E no momento especial em que o Natal se reprisa nos calendários da Terra, devemos fazer com alegria e gratidão o exercício da nossa melhor doação. Muito além dos presentes, da ceia, do encontro familiar, muito além de todos esses fatores, comemorar o Natal significa viver a mensagem do divino aniversariante, ou seja, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E amar o próximo como a nós mesmos. Isto está registrado em Mateus, no capítulo 22, do versículo 37, porque aí nós vemos que esta foi uma mensagem de amor crístico, lançada há mais de 2000 anos, e que até hoje prossegue ecoando em nossos corações. Bem, consideremos que todos nós, a humanidade do planeta Terra, nos encontramos num momento muito grave com a pandemia da Covid. Vivemos tempos de muita ansiedade, de muita insegurança, de muita tristeza, de muito medo e de grande carência afetiva. Essa situação de terrível desconforto nos conduz inevitavelmente a uma profunda reflexão, uma profunda análise dos fatos. Todas as calamidades momentâneas, todas as adversidades das forças da natureza e todos os eventos que nos assustam e nos deprimem são claramente explicados no Livro dos Espíritos, na resposta à questão 783, com destaque para o comentário de Allan Kardec, simples, claro e lógico. Vemos a questão 783, a resposta e os comentários a que aludimos. Vamos lá, 783. A pergunta é: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre marcha progressiva e lenta? Resposta dos Espíritos: há o progresso regular e lento, que resulta da força mesma das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devia, Deus o submete de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Esta é a resposta dos espíritos de luz. Agora vamos ao comentário de Allan Kardec. Ele diz: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a alcançar a finalidade a que Deus o destinou. Ele se instrui pela força mesma das coisas. Tanto as revoluções morais como as revoluções sociais se infiltram nas ideias pouco a pouco e germinam durante séculos. Depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do edifício caranchoso do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase sempre percebe apenas a desordem e a confusão momentâneas,
que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. São aprocelas, tempestades que saneiam a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. Então, vemos seríssimos desastres ambientais, tempestades, alagamentos, deslizamentos assustadores que arrastam casas e mais casas, cujos moradores morrem soterrados. Vemos famílias desalojadas, multidões de refugiados, violência urbana e pavorosa violência doméstica, incontidas atitudes de desespero, bem como terríveis manifestações de ódio, de abuso do poder e outras atitudes aterrorizadoras. As populações, ou melhor, a humanidade da Terra, está demorando muito para entender os desejos de Deus. É hora de nos educarmos na fraternidade. Em vez de deixarmos nos governar pela ganância, abramos nossos olhos, tratemos de erradicar essa desmedida ânsia de posse e de poder. Vamos moderar nossos interesses materiais. Contenhamos-nos e eduquemo-nos. Como disse certa feita Chico Xavier, há pessoas tão pobres que só possuem dinheiro. Essa nossa vida nova, que nós queremos inaugurar com o Ano Novo, nela devemos incluir o desapego dos poderes e das posses materiais. E temos o sublime exemplo de Chico. Ele nunca aceitou compensações financeiras por seus mais de 400 livros publicados. Nesta questão, Chico se pautava pelo nobre entendimento de que os livros que psicografava não eram de sua autoria, e sim da autoria de espíritos que os ditavam. E doava ele, Chico, sempre doava todos os direitos autorais, vivenciando cristalinamente a recomendação de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. A modéstia de Chico Xavier e sua humildade se fundamentavam também nas recomendações de Jesus para que não fizéssemos obra alguma com o propósito de receber elogios. E até em Mateus, no capítulo 6, primeiro item ao item 14, versículo, melhor dizendo, nós temos o seguinte ensinamento de Jesus. Portanto, quando vocês derem esmola, não anunciem isto com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem admirados pelos outros. Um dia, meus irmãos, todos nós teremos nos educado moralmente. No Pai Nosso, quando Jesus nos ensina, logo no começo, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Que linda previsão de Jesus, que linda revelação que Jesus nos faz. Venha a nós o reino de Deus. Nós seremos educados, seremos fraternos, seremos solidários. Um dia, em nossas experiências reencarnatórias, nós estaremos aptos a nos conter e a nos contentar apenas com o mínimo necessário para a nossa sobrevivência enquanto estivermos no plano material. E estaremos, meus irmãos, igualmente aptos ao amor, ao perdão, à compreensão e ao respeito a tudo e a todos. Nós temos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo o ensinamento de que ser espírita, entre aspas, ser espírita, não é só frequentar sessões espíritas e tomar passes, o que também é muito importante.
E depois vem um ensinamento que é contido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, no quinto parágrafo. Diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Ainda sobre nosso amado e exemplar Chico Xavier, o escritor Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, relata o seguinte diálogo entre Emmanuel, o mestre e protetor de Chico Xavier, que estava sempre junto a ele, que o ajudava nos momentos de agrura e que lhe trazia grandes ensinamentos. Ele pergunta: você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não, você não será desamparado, disse-lhe Emmanuel. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. E porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou, rapaz de 17 anos, e qual é o primeiro? Quer dizer, o primeiro dos pontos básicos para o serviço. Qual é o primeiro? A resposta veio firme, disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Além de ser disciplinado, meus irmãos, o espírita sente prazer, tem enlevo, tem gosto de se aprofundar nos estudos dos evangelhos e em estudar também a doutrina espírita, a começar pelas obras básicas. E se interessa sempre em envidar esforços para a sua reforma íntima, educando-se na fraternidade, na solidariedade e na aquisição de virtudes que nos faltam ainda. Nossa única alternativa para que tudo se transforme para melhor em nossa vida é colocar em prática os ensinamentos do Mestre. Se já conseguíssemos, melhor dizendo, praticar a fraternidade e a solidariedade, nós já teríamos meio caminho andado. Estaremos gloriosamente evoluindo quando conseguirmos vivenciar a doce recomendação de Jesus, quando ele nos formulou o seguinte: amar o próximo como a nós mesmos. Outro dia eu estava conversando com um motorista de táxi que é evangélico, e quando nós comentamos isso com ele, amar o próximo como a nós mesmos, ele falou com tanta ênfase, mas com tanta simplicidade, como é difícil, e é difícil mesmo, a começar dentro da nossa casa. E essa máxima, amar o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos, essa máxima teria que ser a nossa filosofia de vida, meus irmãos. Teria que ser nossa meta principal, objeto de nossa transformação evolutiva. Entretanto, deixamos-nos acometer por uma enfermidade cruel. Estamos cegos ao próximo. Estamos surdos diante de seus clamores. Lembremos-nos das revelações de Jesus. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e me fostes ver. Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, vós o fizestes a mim. Nós podemos encontrar estas lições em Mateus, no capítulo 25, a começar do versículo 35 até o 40. Precisamos estudar o Evangelho, precisamos estudar o Evangelho
na interpretação do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo. E pobres daqueles, meus irmãos, mega empresários, capitães das indústrias do planeta Terra, pobres banqueiros do mundo inteiro, pobres comerciantes acometidos da ganância de levar vantagens, são pobres, tão pobres, que só têm dinheiro, como disse o Chico. A Covid ainda não exerceu nenhum efeito sobre os poderosos do mundo material. Provavelmente, de acordo com o ensinamento dos espíritos de luz, na resposta à questão 783 do Livro dos Espíritos que nós examinamos, provavelmente ainda teremos muito que enfrentar, muitas adversidades, porque ainda não acordamos. Pelo que conhecemos do ser humano, somente coisas assustadoras concorrerão para despertar os pseudo-poderosos do planeta. É urgente que nós nos conscientizemos seriamente de que estamos aqui na Terra de passagem. E nesta passagem pela Terra, aqui estamos para aprender o amor, a solidariedade, a fraternidade. Acordemos, meus irmãos, Jesus já nos revelou a fórmula da felicidade. Acordemos, sejamos felizes agora e não daqui a séculos e séculos. Acordemos, vamos amar o próximo, cuidar dos excluídos, oferecendo-lhes o pão de cada dia, educação, ensinamentos dignos, saúde. Essas atitudes nos farão muito mais felizes do que as oscilações e febris expectativas daqueles que investem nas bolsas de valores, em instituições financeiras e outras do gênero. Acreditemos, nosso estágio aqui na Terra é simples jornada espiritual, conforme nos alerta Emmanuel. É com a fraternidade que nós vamos alegrar o aniversariante. Isto é a base de tudo que ele deseja que aprendamos. Comecemos com a fraternidade e aí nascerá em nós uma força divina, uma sede de fazer o outro feliz, bem nutrido, respeitado. Nossa contribuição pode ser modesta, porém, se cada um de nós fizer uma pequena parte que seja, haverá uma festa em nossos corações que vai contagiar a todos os ativistas do Cristo em prol dos excluídos. E os excluídos, então, se sentirão amados, respeitados. Esta é a festa com que podemos inundar nossos corações de alegria e mudar nossa vida aqui na Terra. O nascimento de Jesus foi, é e será um luminoso marco em toda a história da humanidade. É a estrela mais fulgurante do céu de nossa vida. Historiadores pesquisaram e constataram que Jesus não teria nascido em dezembro, e sim em abril. E nos relatam ainda que a atual data comemorativa do nascimento de Jesus, 25 de dezembro, foi instituída no ano 336, já depois de Cristo, em Roma. Foi o Papa Júlio I quem formalizou tudo isso. Com a oficialização do cristianismo pelo Edito de Tessalônica, que começou por iniciativa do imperador Teodósio, no ano 380, o Natal tornou-se comemoração do Império inteirinho. Por essa época também houve a escolha do domingo como dia do Senhor, em vez de sábado, e foi declarado também dia de descanso obrigatório. Anteriormente a Jesus, na cidade de Roma antiga, a 25 de dezembro iniciavam-se as celebrações do nascimento do Deus Sol, ou Deus Mitra. Como Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eles consideravam naquela época a luz do mundo como sendo Deus Sol. Nas comemorações de Natal foi que o Papa Júlio I reconheceu a data de 25 de dezembro, antiga data do Rei Sol,
como data propícia para os festejos do nascimento de Jesus. As festas eram sempre com muita comida e muita bebida, o que prevalece ainda hoje em nossos lares, clubes, restaurantes, templos, etc. Jesus quer que nós sejamos felizes. Foi por isso que ele veio nos ministrar seus divinos ensinamentos. E repetindo, é por meio da prática desses ensinamentos que nós transformaremos nossa vida para melhor. Concentremo-nos em aprender a nos edificar, em aprender a amar o próximo, em aprender também a pedir e a conceder perdão e a praticar a tolerância. Considerando o que Emmanuel nos diz no início do livro, aliás, no início do capítulo 12 do livro A Caminho da Luz, nós vamos ver que é muito mais fácil e muito importante administrarmos uma vida simples, sem sofisticações e sem supérfluos. Eis o que Emmanuel então nos revela. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. A humildade representa a chave de todas as virtudes. E Emmanuel continua. E começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade da Terra. De vez que Jesus, com a sua exemplificação de vida, entregaria a todos os corações o código da fraternidade e do amor. É a humildade. Tudo que Jesus continua nos ensinando por meio da doutrina espírita nos conduz à conscientização de que é urgente optarmos pela simplicidade, pela bondade, pela tolerância e pela a capacidade de nós pedirmos perdão quando estivermos errados e de concedermos perdão sempre que nos for pedido. Nossa autoeducação se processa para o lado de dentro nosso, em nossos corações. Acabamos de vir do dia 25 de dezembro, data escolhida para comemorarmos a vinda de nosso Mestre até nós. E o momento é propício para que nos lembremos da grande oportunidade. Ano novo, vida nova. Mesmo Jesus tendo nascido em abril e não a 25 de dezembro, é nesta época, final de ano, que nós ficamos mais perceptivos quanto à atuação de Jesus, como certa feita Chico nos revelou. No livro a Antologia do Natal, discografia do Chico, mas são diversos autores que o compõem, nós temos várias menções sobre o relacionamento de Jesus com o planeta Terra e sua população. Por exemplo, num conto muito lindo, o espírito de Francisca Clotilde, que foi uma poetisa cearense, fala da visita de Jesus iluminando o momento em que uma criança de rua desencarna na noite de Natal, sozinha na rua, com fome, com frio. Nessa narrativa, Francisca Clotilde revela que a doce aproximação de Jesus não se dá somente nas noites de Natal. Acontece sempre que o ser humano passa por uma comoção nobre e sincera, pela ternura de gestos de amor, por momentos de fraternidade e solidariedade provocados pela comemoração da sua data, e em muitas outras ocasiões, quando necessitamos desesperadamente de ajuda, e muitas vezes, quando estamos abatidos, desiludidos, sem esperanças, ele vem. Sempre veio para aqueles que estão nas trevas, na escuridão espiritual. Jesus veio para os doentes. No capítulo 40 do livro Instruções Psicofônicas, é Carmen Sinira quem nos diz: Natal, eis a divina redenção. Regozija-te e canta renovado, mas não negues ao mestre desprezado a estalagem do próprio coração. Ou seja, devemos trazer o coração sempre limpinho de mágoas, repleto de luz,
para que possamos nele hospedar Jesus. Esta é a nossa festa de aniversário para ele. Meimei, em nome da humanidade, fala com ele, com Jesus, na sua oração de Natal. Ela diz: tornavas-te pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno dos nossos passos. E pedias compaixão para que não nos buscavas, porque não nos buscavas por adornos do teu carro de triunfo, nem como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e tutelados de tua bênção. Bem, meus irmãos, saímos recentemente dos festejos de Natal e estamos entrando no ano novo. O primeiro dia do ano, primeiro dia de janeiro, se tornou Dia Mundial da Paz. Isso foi um acordo entre todas as nações. E amanhã já será ano novo, ou melhor dizendo, a partir de hoje podemos começar nosso ano novo. Vamos repensar a proposta? Ano novo, vida nova? Por que não? Nosso coração anseia por isso. A data é muito convidativa. Usemo-la para empreender um trabalho magnífico realizado para o nosso lado de dentro, como já vimos. Trata-se da nossa reforma íntima, ou seja, vida nova. Trata-se de melhor esforço em prol de uma vigilância sobre nós mesmos. Queremos nos tornar pessoas melhores. Não queremos perder a paciência, não queremos ser grosseiros, não queremos ter preconceitos nem fazer discriminações, não queremos perder a oportunidade de servir, de ajudar, de compartilhar o pão nosso de cada dia. Queremos vida nova. Não temos que esperar até amanhã, é hoje. Começa hoje a nossa vida nova. O Espírito João Carvalho, numa psicografia de Chico Xavier, nos diz: o Natal não é apenas uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. Meus irmãos, da nossa atitude. Jesus quer que nós hajamos, não quer que fiquemos parados repetindo verbalmente os ensinos dele, nós temos que vivenciá-los. Nosso Divino Mestre, governador espiritual do planeta Terra, fez questão de vir ao mundo, de encarnar neste mundo, mas nele quis também vir obedecendo às leis divinas que regem a vida neste mundo, exatamente como estipulou que seja para todos nós. Para tanto, Jesus recebeu de Deus, como sua mãe, o lírio puro da humildade, Maria, e teve o doce e suave José no papel de seu pai. Jesus encarnou num humilíssimo ambiente, onde se encontravam anjos e animais, e na atmosfera nobre de um profundo amor. Esse amor, no mais elevado sentido da palavra, atuou como vínculo divino, unindo todos os seres ali naquele estábulo, nos arredores da cidade de Belém. Muitos veem o Natal como se fosse uma festa igual a outra qualquer. Uma festa em que trocamos presentes, cometemos exageros na ingestão de comidas e bebidas, uma festa de prazeres materiais, sem nenhuma lembrança do aniversariante. Realmente, na época de Natal, há, no comércio urbano, uma voraz preparação para as vendas. Há até uma concorrência, é normal no comércio, porém no Natal essa concorrência se torna uma ferrenha disputa para ver quem vende mais, quem consegue oferir maior lucro, e esse é o desejo de vender bem, de ter lucro nas vendas e levar vantagens. Isso faz parte, mas não seria possível sem essa pontinha de ganância? Quase sempre o comércio, principalmente do Natal, se sobrepõe a todo e qualquer interesse. Seduz a uns na sua busca de presentes para amigos e parentes.
seduz a outros porque são as vítimas da avidez, da avareza, do lucro, de levar vantagens. Entretanto, jamais poderíamos deixar de considerar que já para muitos e muitos e muitos, o Natal já é uma data importantíssima, cuja comemoração nos conscientiza a cada ano de que Jesus é o mestre encarregado por Deus de nos acordar e nos educar para o amor. Pois é esse o amor, no mais alto sentido da palavra, que nos tornará aptos ao perdão, à tolerância, à paciência no convívio. E o convívio, meus irmãos, é um dos mais eficazes instrumentos da evolução individual. O amor crístico nos desperta para a fraternidade e a solidariedade. O amor nos cura do egoísmo, nos faz descobrir o sentimento de uma maturidade espiritual que nos premia com o altruísmo, com o reconhecimento da importância da presença de Jesus encarnando na Terra. A história se dividiu em antes e depois de Cristo. Pesquisadores atestam que Jesus foi, é e será a personalidade mais conhecida, a que tem o maior número de biografias, as mais lidas e as mais admiradas do mundo. Jesus sempre nos ensinou e nos ensina e nos ensinará o caminho da evolução espiritual. E nossa evolução espiritual é, digamos assim, a nossa carta de alforria. O que é uma carta de alforria? O sentido figurado de carta de alforria é emancipação, é libertação. No caso, a nossa alforria é a nossa libertação de nós mesmos. É a libertação que nós conseguimos ao nos livrarmos da nossa incipiência, da nossa ignorância. Para obtermos a emancipação de nós mesmos, temos que abrir a Jesus o nosso coração. Temos que procurar por Ele e lhe mostrar com sentimentos e atitudes que o amamos, pois demonstrar-lhe apenas teoricamente que o amamos não é o suficiente. Ele quer ação de nossa parte. Nós nos libertaremos da escravidão de nossa própria incipiência, mas para tanto nós precisamos praticar as recomendações de Jesus, vivenciá-las para realmente lhe mostrar quanto amamos e quanto dele nós necessitamos. É uma conscientização muito importante. É com o efeito dessa nossa conscientização que nós vamos nos habilitar a sentir Jesus ao leme do barco da nossa vida. No barco, nós navegamos sob o comando de Deus, é o comando supremo. Não naufragaremos jamais, de forma alguma. Nosso destino é evoluir. Entretanto, temos que navegar ao sabor das ondas que nós mesmos produzimos, nós mesmos ocasionamos, nós mesmos as causamos, nós mesmos provocamos essas ondas que são o resultado das sementes que nós semeamos. E Jesus, ao leme, nos ensinará a acalmar as ondas do mar bravio, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Em Lucas, no capítulo 5, nos versículos 31 e 32, Jesus disse, os sãos, como nós falamos há pouco, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos ao arrependimento, e sim os pecadores. Mantendo em mente aquele lembrete de Emmanuel, que nosso estágio aqui na Terra é uma jornada espiritual, vamos entender quão importante é o fato de nós comemorarmos o Natal com sentimentos edificantes, atitudes fraternas e interesses nobres e espiritualizados. É preciso que estejamos sempre atentos para não cairmos nas tentações do mundo. Elas existem e fazem parte. Porém,
Diante dessas seduções, a moderação e o bom senso sempre nos farão adotar o comportamento correto. Por isso é que a cada ano temos que reviver, sim, a chegada do Mestre a este orbe que nos hospeda momentaneamente. Comemorar muito mais com atitudes profícuas de amor e de tolerância para com todos, sem fazermos juízo de valor. Julgar quem? Por quê? Quem somos nós? Ouçamos sempre a afirmativa de Jesus, nosso Mestre, quando nos diz: vim ao mundo para salvá-lo, não para julgá-lo. Está em João 12:47. Não nos cabe julgar o comportamento de ninguém. Não é nossa alçada. Cuidemos de aprofundar nossa fé, isto sim, aprimorar nosso comportamento no convívio, elaborar respeitosa fraternidade no relacionamento com o excluído. No clima de fraternidade e alegria é que a evocação do Natal faz nascer em nossos corações, instala-se em nós o desejo de fazermos alguém feliz. Portanto, partamos para a fraternidade junto aos excluídos e lembremos de que nós não somos donos de nada, apenas compartilhamos ou compartilhemos aquilo que Deus generosamente deixa que passe por nossas mãos. Deixemos que essa fraternidade se expanda em atitudes da caridade, da delicadeza, como diz André Luiz, na solicitude, na compreensão da dor alheia, na compaixão, na tolerância, nos estudos do Evangelho, nos estudos da doutrina, a começarmos pelas obras básicas, no nosso desempenho na reforma íntima, na busca pela paz, no agradecimento constante pela oportunidade da encarnação, na certeza de que Jesus estará sempre conosco. Por isso, devemos sempre fazer nossa comemoração de Natal uma verdadeira festa, não somente de luzes, mas de abraços e de perdão. Não uma comemoração de presentes de Natal, mas uma comemoração de louvor ao aniversariante. Não uma comemoração de presentes materiais, mas uma comemoração de preces de gratidão. Não uma comemoração de Papai Noel, mas uma linda comemoração de respeito e fraternidade para com o excluído, para a alegria do nosso amado Mestre. Aprendamos, meus irmãos, o que nos revela o espírito de Casimiro Cunha, quando nos diz: Natal é o maior dos dons nas celestes alegrias, que nos ensina a sermos bons com Jesus todos os dias. Quem sabe, meus irmãos, devamos dizer também: aprendamos a ser constantemente gratos e amáveis para com Jesus em todas as circunstâncias de nossa vida. E diante de todos os tormentos que ora atravessamos no planeta Terra, mantenhamos Jesus em nossos corações. Mantenhamos nossa fé e saibamos aprofundá-la sempre com atitudes de amor e de perdão. Saibamos ainda agradecer Jesus por sua divina presença neste nosso lindo planeta. Ele, que é o divino pastor de nossas almas. Ele, que nos tange amorosamente pelas sendas da evolução, ensinando-nos sem cessar. Agradeçamos por tanto amor e por tanto zelo para conosco. Vamos encerrar a nossa fala relembrando a história de Mariazinha, autoria do Espírito Francisca Clotilde, que nós já mencionamos. Lembrando então que numa noite de Natal muito fria, com ventos gelados, uma menininha chamada Mariazinha, uma andarilha, uma solitária, uma sem destino, como sempre, tosse muito, treme de frio, mas caminha. Seu vestidinho está velho e roto. Ela ouve ao longe um cântico de louvor a Deus. Seus pezinhos gelados, descalços, cansados. E ela segue sozinha. Não tem mãe que a beije, nem pai ela tem. Fatigada, abatida, faminta, andou muito e resolve se ajeitar na calçada, esticando seu corpinho.
Aí em sua direção vem vindo de mansinho um homem, ainda jovem, bonito, educado, e que já a conhece, e que lhe pergunta: Mariazinha, você está dormindo ou está pensando? E ela, muito ingênua, lhe conta que por ser noite de Natal ela estava pensando em Jesus. O homem não se surpreende com nada e resolve lhe perguntar à meninazinha: se Jesus se aparecesse e lhe perguntasse o que você queria, o que é que você responderia? Ah, eu queria um bolo. Eu queria também pedir uma casa. Ah, eu ainda quero uma boneca também. O jovem ficou tão comovido que acabou lhe prometendo tudo isso. Então ela ficou muito curiosa e perguntou: quem é o senhor mesmo? E ele, muito respeitoso e carinhoso, lhe respondeu: sou seu amigo, sou um amigo seu, Mariazinha, eu sou Jesus. Meus irmãos, não nos esqueçamos. Por amor ao divino amigo, vamos levar a sério nossa reforma íntima, mudar nosso gênio, nosso temperamento, nossas palavras que não conseguimos reter. Vamos começar a pensar muito antes de falar. Ano novo chegando. Comecemos hoje. Ano novo, vida nova. Vamos fazer nossa prece de encerramento então, meus irmãos. Vamos pedir a Jesus, nosso amado Mestre, que não se cansa jamais de nos ajudar. Vamos falar com Ele. Amado Mestre, amparai-nos, Senhor, para que ao longo da nossa jornada evolutiva consigamos assimilar todos os ensinamentos que vós nos ministrastes com abnegado amor e suprema paciência. Que vossa luz divina envolva todo o planeta Terra e que esse amor infinito ilumine nossos corações para que nós todos, a humanidade da Terra, com amor e humildade, nos convertamos em seres melhores. Neste divino aprendizado, Senhor, que nós consigamos nos emancipar de nós mesmos, que consigamos transformar nossas fraquezas e imperfeições em verdadeiras vitórias espirituais. Abençoai-nos, Jesus, para que desenvolvamos nossa capacidade de amar e assim possamos realizar o propósito de inaugurar a vida nova neste ano novo, ano promissor que tanto nos acena com as possibilidades de vitória. Muito obrigada, Senhor Jesus, sempre, muito obrigada. E muitas vezes, graças a Deus, Divino Criador, deste deslumbrante universo em que estamos inseridos. Que assim seja. Amém. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.